Finalmente foi revelado o ator que Paul Bettany admira e irá contracenar com ele no último episódio e, pasmem, é ele mesmo. Ou seja, ele estava se referindo ao Visão Branco e ao desejo de contracenar consigo mesmo, um ator que ele admira da vida toda e com o qual ele nunca contracenou. Sim, foi o maior troll da Marvel de todos os tempos. Nada de Magneto ou Xavier no último episódio, nem outro herói surpresa a não ser o Doutor Estranho que já era esperado. Agora vamos com o resto da trama do episódio 9 revelado no vazamento do Foro-chan. Hayward não sabia que havia outro Visão até chegar fora de Westview. Ele vê o uso do Visão de Westview como uma oportunidade de obter outro Visão para expandir o projeto Catarata. Mercúrio tem um breve enfrentamento com Mônica, mas é libertado por Visão antes da grande luta. Não há muito tempo para esclarecer o acontecido antes que tudo fique louco. Parece que ele sabe que Agatha é ameaça, pois sabe que ela o enfeitiçou. Hayward não é ninguém disfarçado, apenas um indivíduo paranoico. Ele ativa o Visão Branco e o envia para o Westview para lutar contra o Visão criado por Wanda. No final, o Visão de Wanda se sacrifica para destruir os dois. Se está gostando até agora, não esqueça de se inscrever para continuarmos postando vídeos. O Doutor Estranho aparece no final no calor da batalha. Depois que o Visão de Westview é morto junto com a sua joia da mente, Doutor Estranho reitera os conceitos que a Anciã trouxe em Vingadores Ultimato sobre se uma joia não for devolvida ao seu momento apropriado, o caos seguirá. A destruição da joia da mente do Visão de Wanda levará ao multiverso da loucura. O contato de Mônica era apenas a Major Goldner. Ela é uma Skrull, provavelmente a filha de Talos, mas isto não será revelado agora. A outra cena clássica do Mercúrio em câmera lenta, mas não é tão longa quanto a do filme dos X-Men. Wanda e Agatha lutam. As crianças apenas se escondem na maior parte, mas ajudam um pouco. Agatha foge. Não é dito explicitamente que ela é pesadelo, mas ela tem habilidades que ele parece ter. Mephisto não é visto diretamente, mas as referências indicam que ele é Hulk. O Doutor Estranho aceita Wanda, seus filhos e Pietro sob sua hospitalidade. Um memorial para a Visão é construído dentro de Westview. Agora vamos com as curiosidades do episódio 8. O episódio iniciou nos dando um norte para o passado de Agatha Harkness. Ela está em um julgamento que se passa em 1693, realizado pelo seu Coven. Nesse flashback, Agatha parece bem jovem, mas também aparenta ter pelo menos 18 anos. Assim, se deduzirmos que ela tem essa idade, a feiticeira nasceu aproximadamente em 1675, o que deixa ela com quase 350 anos de idade no mínimo. Além dessa informação, temos, é claro, a revelação de que Agatha fazia parte de um coven em Massachusetts. A feiticeira aparentemente utilizou magia negra para roubar conhecimentos místicos, algo considerado um crime para seu coven, por isso foi condenada à morte. Você roubou conhecimentos acima de sua idade e posição, praticou a mais maligna das magias. No entanto, o tiro sai pela culatra, quando as bruxas do Coven tentam matar a Agatha. A magia negra da jovem feiticeira se ativa sozinha, treinando o poder de todas as bruxas ao redor, permitindo que ela mate a todas, incluindo sua própria mãe, de quem ela acaba roubando um talismã. Eu não quebrei suas regras, elas simplesmente se dobraram a meu poder. Após a revelação do passado da velha mulher, nós voltamos para onde o episódio 7 havia terminado. Agatha se revela uma bruxa, se dizendo surpresa com tudo aquilo que Wanda fez. A feiticeira então revela seu objetivo: descobrir como foi que a Vingadora conseguiu usar uma magia tão poderosa em uma escala tão grande. Chega quase a soar como inveja, pois mesmo ela sendo tão experiente, precisou de anos para aprender a fazer o que Wanda faz sem querer. Para apontar isso, Harkness usa muito do sarcasmo e do senso de humor, inclusive zombando da própria Marvel ao dizer que o sotaque da socoviana parece ir e vir a todo momento. Agatha conta para Wanda sobre as runas que usou para desativar os poderes da Vingadora, e também caçoa do fato da jovem ter acreditado no falso Pietro. Esse diálogo acaba quebrando algumas das esperanças do público de Evan Peters continuar interpretando o Mercúrio. Isso porque Agatha revela que aquele é apenas alguém que ela escolheu possuir para manipular. O conhecimento de Pietro sobre Wanda era baseado nos conhecimentos da própria bruxa. Enquanto ao Mercúrio de Aaron Johnson, bem, cheio de buracos, em outro continente. Resta saber se o coelho Sr. Scrat tem alguma relação com o filho de Agatha nos quadrinhos, Nicholas Scrat. Depois de caçoar bastante de sua vítima, Agatha resolve então forçar Wanda a relembrar tudo aquilo que ela se forçara a esquecer. Era necessário saber como foi que ela criou X, e para isso, a Vingadora iniciou sua jornada de lembranças desde sua infância.
Essa cena é interessante, pois explica a razão pela qual grande parte de WandaVision se dá em uma sitcom. A lembrança mais vívida, feliz e segura que Wanda tinha de sua família, eram juntos, assistindo séries de comédia. Outra coisa que a cena trouxe foi o momento em que um dos mísseis Stark falha bem na frente dela e de Pietro, logo após a morte dos pais dos gêmeos. Esse era o momento em que muitos dos fãs de X-Men esperavam que a revelação verdadeira que quem impediu que o míssil explodisse foi na verdade Magneto. No entanto, aparentemente Wanda foi quem desativou a bomba. Para aqueles que querem manter um fio de esperança nessa teoria, vale citar que a cena não confirma de verdade que foi Wanda quem desativou a bomba. Ela fica em aberto. Quem sabe? Após descobrirmos sobre a infância de Wanda, nos é revelado sobre algo mostrado lá na cena pós-créditos de Capitão América 2, o Soldado Invernal. Os experimentos que os homens de Strucker fizeram com os gêmeos relacionados ao cetro do Loki. O que não se esperava, no entanto, é que a dupla havia se juntado a Hydra voluntariamente por causa do rancor que eles tinham em relação a Tony Stark. Porém, o momento mais marcante da cena é quando Wanda entra em contato com a Joia da Mente, fazendo com que a Gema do Infinito libere seu potencial mágico, ampliando seus poderes. Nesse momento, Wanda parece ter um vislumbre do futuro, que lhe mostra vestindo seu uniforme de feiticeira escarlate. Vale apontar também, que embora seja uma ótima cena, não mostrar como Pietro ganhou seus poderes soa um pouquinho decepcionante. Contudo, também abre a possibilidade de que Wanda seja a pessoa que tenha dado poderes ao irmão utilizando magia. Aqui nós temos uma cena que resolve uma reclamação apontada por muitas pessoas. O fato de que Wanda e Visão são apresentados como casal, mas que a interação deles era tão rasa, que o casal não convencia. Embora a reclamação de que isso deveria ter sido apresentado nos filmes permaneça, pelo menos agora existe esse desenvolvimento. Logo após os acontecimentos de Era de Ultron, onde Pietro Maximoff morre para proteger o Gavião Arqueiro, Wanda é alojada no Complexo dos Vingadores e lá tenta superar o luto. Visão é uma parte extremamente importante nesse processo, pois ele a conforta e a acompanha naquilo que ela mais ama fazer, assistir sitcoms. Esse é outro ponto-chave para entendermos o porquê dela escolher ser parte de um casal de sitcom. Posteriormente, temos justamente o oposto. Sem uma cena vemos Visão ajudar a Wanda a sair do luto, na seguinte vemos ela entrar novamente nesse estado, mas dessa vez por causa dele. E o reflexo disso acontece quando a Vingadora retorna após o estalo de Hulk e descobre que seu namorado não retornou. Wanda vai até a base da espada para tentar recuperar o corpo de Visão e dar a ele um enterro digno. O agente Tyler Hayward, no entanto, a impede. Surpreendentemente, Wanda vai embora assim que se despede de seu amado, o que é interessante, pois Hayward fez com que todos na organização pensassem que a Vingadora havia roubado o corpo do Visão e estava usando isso como justificativa para atacá-la. Se você é uma daquelas pessoas que pensaram que era no mínimo estranho o fato de Wanda estar se relacionando com um robô morto, essa cena certamente trouxe um alívio. Aqui chegamos ao momento que não somente os fãs, mas a própria Agatha Harkness estava ansiosa para assistir, que é o momento em que o X é criado. Isso acontece, mais uma vez, em um momento de luto, em uma cena muito parecida com a que ocorreu quando Mercúrio morreu em Vingadores Era de Ultron. No sexto episódio de WandaVision, os fãs ficaram surpresos com a demonstração de poder feita por Wanda quando expandiu o Dome, mas no oitavo episódio a demonstração é ainda maior. Isso porque algumas pessoas pensavam que Wanda poderia não ter feito tudo aquilo, mas não somente ela o fez, como ainda deu vida ao próprio Visão. Isso inclusive, explica o fato dele não poder sair do espaço de magia criado por Wanda, ele faz parte daquela realidade. Vale citar a referência de quem Era de Ultron, Wanda quando ainda não parecia controlar tão bem seus poderes, ela chegou a fazer um movimento muito parecido com o que fez em WandaVision. Outro momento que os fãs esperam por anos aconteceu nesse episódio. A bruxa Agatha Harkness utilizou seus conhecimentos místicos para dizer o que Wanda é, mas ao mesmo tempo, batizou a Vingadora com seu codinome icônico dos quadrinhos, chamando-a de uma feiticeira escarlate. Isso acontece quando Harkness está ainda com Bill e Tony presos em suas mágicas. A feiticeira está usando os meninos como reféns e aponta Wanda como um ser muito especial, um ser mítico, uma feiticeira detentora de magia do caos. Mas eu sei que você pensou que ela diria uma mutante. O fato é que essa revelação pode ser apenas para batizar oficialmente Wanda, mas também pode significar que existirão outras feiticeiras do caos aparecendo por aí. Afinal, a Vingadora é citada como uma, mas pode não ser a única. Algo ainda não explicado é se os gêmeos filhos de Wanda têm um papel maior a desempenhar, ou se serão usados apenas como reféns de Agatha.
Na cena pós-créditos de WandaVision, vemos Hayward se dar conta de que não há necessidade de que ele consiga utilizar os poderes de Wanda para atingir seus planos. Basta usar a energia coletada no drone que ela modificou. Com isso, ele consegue trazer à vida sua arma, uma versão modificada do Visão, completamente branca. Não por coincidência, existe um arco nas HQs de Vingadores da Costa Oeste, onde isso acontece com Visão. No arco A Busca por Visão, um viajante do tempo consegue manipular um grupo de agentes renegados do governo dos Estados Unidos, para que sequestrem e desmontem o corpo do Visão. Após ser recuperado pelos Vingadores, Visão é remontado por Hank Pym, mas com uma aparência desprovida de cor. O dano em seu corpo, somado ao fato dele não ter os seus padrões cerebrais baseados nos de Magneto, faz com que o herói ressurja sem cores e sem emoções. Demora algum tempo até o Vingador recuperar as emoções perdidas. Não se sabe quanto desse arco será adaptado, mas para os amantes de teorias, vale citar que é dele que vem a revelação de que Bill e Tommy são fragmentos da alma do Mephisto, além da separação de Visão e Wanda. Acontecimentos que contribuiriam para o desequilíbrio da Feiticeira Escarlate, que acarretou na verbalização da famosa frase "chega de mutantes". Agora só resta aguardar até a próxima sexta-feira, 5 de março, onde veremos o desenrolar dos acontecimentos do final da série.